sobre Deus. Este estudo também é um estudo que requer das pessoas que estão fora uma interação maior, porque hoje não se fala tanto sobre Deus. Eu acho que foi também para mostrar aqui para as pessoas que Deus ele não está distante, Ele está aqui, Ele está conosco o tempo todo. Deus é um enigma e ao mesmo tempo Ele é muito simples. Às vezes a gente se confunde ao pensar sobre Deus, né? Mas estudando um pouco mais, prestando mais atenção, lendo a Bíblia, você percebe que Deus é muito simples, que a forma de pensar dele é muito simples. Isso só fica claro a partir do momento que você começa a estudar. E tudo tem um porquê, não adianta. Aí, às vezes, a gente fica pensando, fala assim, pô, mas por que está acontecendo isso comigo? E você sabe que tudo tem um porquê, que lá na frente você vai ter a resposta. Então é bom que existam essas perguntas sobre Deus, porque Ele se manifesta através das respostas. E as respostas, elas estão nos pequenos detalhes da vida, sabe? Às vezes, Deus se manifesta através da natureza. Poxa, sai lá fora, olha o pôr do sol, olha um pássaro cantando, olha o mar. Isso aqui é o quê? Como é que você fala que Deus não existe? Está aí. Ele está falando com a gente o tempo inteiro, o dia todo. Basta a gente estar pronto, preparado para ouvir. Olá, amigos do Bíblia Fácil, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um estudo da Palavra de Deus. Semanalmente nós temos nosso encontro e a cada encontro um tema diferente da Palavra de Deus. Estamos reunidos aqui no Cevisa, no Centro de Vida Saudável em São Paulo, com 10 convidados muito especiais e ao longo dessas semanas temos aprendido a respeito da Bíblia e dos seus ensinos. Já estudamos aqui a respeito da Palavra de Deus, como se estudar a Bíblia, Deus, como Ele é, como Ele se revela, e hoje vamos entender a origem do mal no planeta Terra. Por isso eu convido você a tomar a sua Bíblia e a participar desse estudo. E vocês, o que estão achando do estudo? Está dando para aprender algumas coisas? Vamos reter outras? Dá para tirar nossas dúvidas? Parece que alguns ficaram com algumas dúvidas ainda semana passada do tema sobre Deus. Marcelo, você tinha uma pergunta, não tinha? Pode fazer agora. A gente faz um pequeno link com a sua pergunta. Então, pastor, eu estava dizendo aqui em Gênesis 22 que Deus falou com Abraão. Certo. Que Deus veio e falou com ele para ele entregar o filho. Por que Deus falava com Abraão e com os outros personagens do passado e hoje ele não fala mais com a gente? É verdade. Vocês, quem sabe, já se perguntaram isso, né? A gente olha para a Bíblia e vê um Deus que conversa com as pessoas, que abre o mar vermelho, que faz tantas coisas, e hoje parece que nós temos um Deus que está um pouco distante. Bom, a explicação que nós temos para isso é que no passado, Deus tinha esse contato mais direto, porque estas pessoas buscavam esse relacionamento com Deus. Esse é o primeiro ponto. Quanto mais se busca o relacionamento com Deus, mais se compreende sobre Ele. E um segundo ponto é que hoje nós temos a voz de Deus conosco, a Bíblia Sagrada. Você, num tempo de Abraão, não tinha os escritos como nós temos hoje. E a vontade de Deus, que era revelada, talvez, na voz de um anjo ou do próprio Deus, hoje é revelada em Sua palavra. E todos os temas que nós precisamos aprender, aí já estão revelados. Mas se buscarmos a intimidade que Abraão tinha com Deus, que Davi tinha com Deus, nós iremos ter esse relacionamento tão próximo quanto eles tinham. Lilian. Pastor, até algum tempo eu também pensava assim como Marcela. Eu pensava, e eu via pessoas falando assim, comentando quando dava algum estudo bíblico, né? Ah, porque Deus falou comigo. Eu pensava assim, falou nada? O que é isso, né? Deus não fala com ninguém, não. Mas depois que eu passei a estudar a Bíblia, depois que eu passei a me interessar mais por esse assunto e depois que eu passei a buscar mais a presença de Deus, né? Hoje eu sinto uma intimidade grande e eu acho que essa que é a chave, intimidade, né? Intimidade com amor, intimidade com entrega, intimidade com verdade. Aí sim, fica bem fácil ouvir a voz de Deus. Ok. E vejam, e nós então vamos hoje entrar num tema que precisamos
da inspiração, da iluminação divina para compreender um tema que é delicado. E só uma proximidade com Deus nos ajuda a entender coisas às vezes difíceis na palavra de Deus. Quantos de vocês que não se perguntaram por que pessoas boas sofrem? Por que crianças morrem? Por que há tantas guerras nesse mundo? Por que o mal predomina? Bom, esse é o tema que nós vamos hoje tentar elucidar. E eu quero convidar vocês a, antes de nós abrirmos a palavra de Deus, nós orarmos para que o Espírito Santo ilumine o nosso estudo. Bondoso Pai, vamos abrir Tua palavra mais uma vez, no desejo de compreender os mistérios que ela revela, como o Senhor age, como o Senhor salva. Por isso, Pai, nos abençoa agora, e todos aqueles que nos acompanham em casa, para que a Tua vontade, para que a Tua verdade estejam claras em nossa mente e coração. São favores que te pedimos, em nome de Cristo. Amém. Chegamos então ao nosso quarto tema da série e hoje vamos aprender sobre a origem do mal. Quando Deus criou o primeiro casal, Adão e Eva, o Gênesis declara de que tudo o que Deus criou era bom. Na realidade, o planeta Terra foi o habitat perfeito para o homem e a mulher. E tudo o que eles precisavam para ser felizes, eles tinham. Só que essa perfeição da criação foi manchada pelo pecado. E o pecado trouxe como consequências guerras, doenças, mortes, tragédias. O pecado trouxe essas coisas. Não era esse o plano original de Deus, mas o ser humano mudou o curso para o qual Deus o havia criado. Alguns se perguntam, por que isso tudo começou a acontecer? E hoje nós vamos aprender na Bíblia de que o pecado teve sua origem não nesse planeta Terra, mas o pecado teve sua origem no céu. E do céu o pecado veio para a Terra. Como é essa história? Bom, para entendermos essa história, nós vamos ler Ezequiel capítulo 28. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia. Você que nos acompanha em casa, tome a sua Bíblia, Ezequiel, capítulo 28, e vamos ler a partir do verso 14 e alguns versos mais do profeta Ezequiel. Está na página 571 do Velho Testamento. Página 571 do Velho Testamento. Ezequiel, capítulo 28, a partir do verso 14. Assim diz o profeta: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. O profeta Ezequiel está usando uma profecia referida a Tiro, um dos reis do Velho Testamento, para falar um pouco sobre a origem do pecado no céu. E como nós falamos na semana passada, a respeito de tipologias, o rei de Tiro é um tipo de Satanás. E aqui nesse verso está bem claro de que Satanás é uma criatura. Deus o criou perfeito. O profeta diz, perfeito era nos teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. E nesse anjo criado perfeito, surgiu o pecado de forma inexplicável, irrazoável e ilógica. Porque o pecado, em última instância, é irrazoável e é ilógico. Quem era Satanás no céu? O profeta diz de que ele era um dos querubins da guarda ungido. E no final do versículo 17, ou do verso 16, diz que ele era o querubim da guarda.
Por 2 vezes a expressão querubim da guarda era atribuído a Satanás. O que era o querubim da guarda? No santuário terrestre, que era uma cópia do santuário celestial, havia a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança estavam as 2 tábuas dos 10 mandamentos. E sobre, ou ladeando a arca, nós tínhamos 2 querubins. Esses querubins eram chamados de querubins da guarda. Ou seja, no céu, Lúcifer, o anjo de luz, ocupava uma posição de privilégio junto ao próprio Deus. Só que de uma forma inexplicável e ilógica, esse anjo começou a cobiçar a posição que somente a Deus é devida. E ele desejou receber a adoração que somente Deus é digno de receber. Há um outro texto, em Isaías, no capítulo 14. Volte a sua Bíblia algumas páginas e vá para Isaías capítulo 14, onde nós temos uma outra descrição deste anjo no seu estado pré-queda. Isaías 14, verso 12, página 476 do Antigo Testamento. 476. Isaías 14, 12. Assim diz Isaías: como caíste do céu, ó estrela da manhã e filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante a quem? Aí está o pecado no coração de Lúcifer. Ele desejou ser semelhante ao Altíssimo e estabelecer o seu trono acima das estrelas de Deus. Por causa desta corrupção no coração desse anjo, ele foi expulso do céu. Como que se processou essa expulsão? O Apocalipse é quem traz para nós esta revelação. Esse anjo criado por Deus desejou ser igual a Deus e estabelecer o seu trono acima de Deus. Alguns se perguntam assim: Deus não poderia ter destruído esse anjo ao invés de expulsá-lo do céu? Poderia. A Bíblia declara que Deus é onipotente. Mas qual seria o problema se Deus destruísse esse anjo? Se Deus destruísse Lúcifer, todos os anjos dos céus iriam lembrar desse anjo como aquele que não concordou com Deus e foi destruído. E o raciocínio deles seria o seguinte: o dia que qualquer um de nós discordar desse Deus, o que ele fará conosco? Ele vai nos matar. Então Deus escolheu uma outra opção. Ao invés de destruir imediatamente a Lúcifer, ele precisava permitir que o mal amadurecesse e que para todos os habitantes do universo ficassem patentes o caráter verdadeiro desse anjo. Lilian. Eu penso assim que se ele tivesse destruído Lúcifer, cairia por terra o livre-arbítrio. E outra coisa, nosso amor seria por submissão. Sim. E não por admiração, adoração, respeito. Se esse Criador mata quem não concorda com ele, então qual seria a base do nosso relacionamento para com Deus? E foi para não comprometer isso que Jesus, Deus, expulsou Lúcifer do céu. Vamos ler um texto de Apocalipse que fala dessa expulsão. O céu foi contaminado pelo pecado, porque outros anjos deram ouvidos a Lúcifer. E então houve uma batalha no céu. Apocalipse capítulo 12. Vamos lá para o último livro da Bíblia. Apocalipse 12,
versículo 7. O último livro da Bíblia, capítulo 12, verso 7, página 207. Olha o que diz aí, o texto sagrado sobre a expulsão desse anjo do céu. Apocalipse 12, verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Quem é Miguel na Bíblia? É Cristo. E o dragão quem é? É Satanás. Dragão é um símbolo de Satanás. O próprio texto vai dizer isso daqui a pouquinho. Versículo 8. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. Verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele quem? Os seus anjos. Miguel é um símbolo de Cristo. O dragão, Satanás. Houve uma batalha no céu, e Miguel, que é o título que Jesus assume todas as vezes que ele briga diretamente com o mal, com Satanás, Miguel expulsa Satanás do céu. Mas diz a Bíblia que ele não foi expulso sozinho. Quem é que foi expulso com ele? Os anjos dele. Mas Satanás também tem anjos? Tem. E quais são os anjos de Satanás? São os anjos de Deus que deram ouvidos a Satanás e aceitaram participar da rebelião com ele. Quantos eram estes? O Apocalipse revela. Apocalipse 12, versículo 4, diz assim, falando do dragão, a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. O Apocalipse diz que a cauda do dragão arrasta a terça parte das estrelas dos céus. Mas o que é estrelas em profecia? Vá para Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Apocalipse 1, verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são o quê? Os anjos. E os 7 candeeiros? As 7 igrejas. Estrela em profecia significa anjo. Se a cauda do dragão arrastou a terça parte das estrelas dos céus, quer dizer que Lúcifer, em sua rebelião, levou consigo a terça parte dos anjos de Deus. E onde estão esses anjos hoje? Espalhados pelo planeta Terra. Porque diz o Apocalipse que Lúcifer foi expulso para a Terra. Interessante que Jesus Cristo, em Lucas 10, 18, diz assim, eu via Satanás como um raio cair do céu. Jesus está descrevendo o momento em que Lúcifer é expulso do céu e ele veio para a terra. Ao vir para a terra, ele encontra Adão e Eva. E encarnando-se numa serpente, ele começa agora uma obra de engano. E a obra que ele tivera êxito no céu, arrastando a terça parte dos anjos, ele começa agora com o homem, para tentar enganar Adão e Eva. Então, o pecado surgiu no céu, no coração de um anjo que Deus havia criado, quando este quis ser semelhante ao Altíssimo e receber a adoração que só a Deus é devida. Houve uma peleja no céu, esse anjo foi expulso, mas na rebelião ele arrastou a terça parte dos anjos de Deus, que hoje estão no planeta Terra e nós os chamamos de demônios. São os demônios. Deixa eu aproveitar e dizer uma coisa para vocês. Muitos de nós e dos amigos que nos assistem em casa, quando nós estudamos sobre o mal e Satanás, têm a tendência de achar que o diabo é onipresente. Mas não se engane. Só Deus é onipresente. O diabo não é onipresente.
O diabo não pode estar no Brasil e no Japão ao mesmo tempo, porque ele não é onipresente. Agora, ele espalha os seus demônios pelos cantos da terra, por todos os locais, para que estes continuem e, sob sua liderança, façam a obra dele. E esta obra veio parar aqui na terra, começando com o primeiro casal, Adão e Eva. Até aqui tudo bem, pastor? Tudo bem. É bom lembrarmos que aquilo que Deus não fez, que era ter matado a Satanás, Satanás tenta fazer com as pessoas. Aqueles que servem a Satanás mais diretamente e que um dia pretendem deixar a Satanás, ele o intimida dizendo que vai matar. Mas quando as pessoas se entregam a Jesus, sabem que, de fato, ele não tem poder para isso. Ele não consegue fazer isso, porque Deus é muito mais com aqueles que o servem. Claro. Marcelo? Pastor, Lúcifer foi expulso do céu, enviado à terra antes da criação de Adão e Eva? Ele não foi enviado à terra, mas expulso do céu. E quando a terra foi criada, ele veio aqui para perturbar, tentar Adão e Eva, para ver se encontrava um lugar nesse novo planeta que Deus havia criado. Deus não poderia ter proibido ele de chegar até a terra? Deus poderia. Só que Deus tem duas vontades, que nós chamamos de vontade ativa e permissiva. A vontade ativa de Deus é quando Ele quer fazer algo, Ele faz. E a vontade permissiva é quando Ele permite certas coisas, porque Ele tem um propósito lá na frente. Ele precisava testar Adão e Eva para saber se esse casal, criado à imagem e semelhança, eram dignos da sua lealdade, se seriam leais a Ele. E então Ele aproveitou, não sei se esse é o termo correto, mas Ele permitiu que Lúcifer tentasse Adão e Eva, e para esse seria o teste. Caso eles resistissem a Satanás, a humanidade criada à imagem e semelhança divina seria integrada à família celestial, não antes de ser testada. Então Ele permite que Lúcifer se aproxima do primeiro casal para ser tentado. Não passaram do teste. Aí vamos ver daqui a pouquinho. Nós vamos para o intervalo comercial e quando voltarmos, voltaremos ao assunto do teste que o Marcelo perguntou e que a Lilian também quer perguntar. Fique com a gente, já já voltamos. No próximo bloco... Pastor, o senhor acabou de falar que Deus, ele quis testar Adão e Eva no começo. Então ele plantou uma árvore no meio do jardim e disse que se eles comessem do fruto, eles morreriam. Então provavelmente ele já instigou uma dúvida na cabeça de Adão e Eva. Mas como eles eram perfeitos, eles talvez pudessem ter pensado, se Deus é perfeito, né, não vamos discutir, vamos obedecer. Mas qual seria a dúvida que ele instigou aí? Mas se Deus é Deus, porque Deus ele já ia saber que Adão e Eva iria comer e iria pecar. E por que ele permitiu? Estamos de volta com Bíblia Fácil. O tema de hoje é a origem do mal. Vimos no primeiro bloco de que o mal surgiu no céu e não na terra, no coração de um anjo chamado Lúcifer, que foi expulso do céu e trouxe consigo a terça parte dos anjos de Deus. E ele veio para o jardim do Éden, aonde estava o homem e a mulher, para tentar o primeiro casal, para conseguir espaço nesse recém-criado planeta. Quer saber mais sobre esse tema? Basta pedir o nosso guia de estudo. 0 Operadora 12 21 27 3121 ou acesse o nosso blog novotempo.com/Bíblia Fácil. Inclusive, no blog, você pode mandar a sua pergunta sobre o tema que estamos estudando na semana e nós vamos responder também a sua pergunta. Vamos voltar ao estudo aonde estávamos anteriormente e nós vimos, Marcelo, de que o diabo veio tentar Adão e Eva. Como é que foi essa tentação? Vamos ler Gênesis capítulo 2. Aí nós temos o teste que Deus deu a Adão e Eva para provar se a humanidade ou se Adão e Eva poderiam ser integrados à família celestial. Gênesis 2, verso 15
16 e 17. Vamos ler o verso 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás o quê? Livremente. Verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente o quê? Morrerás. Deus havia criado um ambiente perfeito para o homem e a mulher e disse assim: vocês podem comer de todas as árvores do jardim. Só existe uma árvore que está no jardim chamada a ciência do bem e do mal. Desta árvore não comam do fruto dela, porque se vocês comerem, vocês morrerão. Por que Deus colocou essa árvore no jardim? A Lilian disse há pouco de que Deus respeita o livre-arbítrio e não quer robôs. De fato, é isso que Deus quer. Deus quer que nós o obedeçamos por livre e espontânea vontade. Deus não quer forçar ninguém à obediência. E Ele queria que Adão e Eva fossem provados e que a lealdade deles fosse uma lealdade intencional, uma lealdade pura, uma lealdade verdadeira. Mas você conhece a história, né? O que aconteceu? Eles comeram do fruto proibido. E quando eles comeram, espiritualmente eles morreram, porque eles se separaram de Deus. E Isaías, capítulo 59, verso 2, diz que os nossos pecados fazem separação de nós e nosso Deus, de forma que Ele não nos ouça. Então o homem e a mulher morreram espiritualmente naquele dia e fisicamente, tempos depois. O certo é que com a entrada do pecado, com o engano da serpente, o pecado teve lugar no coração humano. Qual foi a mentira que Lúcifer contou para enganar Adão e Eva? Vamos olhar o capítulo 3 de Gênesis. Olha o que diz os versículos 4 em diante. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. O que Deus havia dito, se eles comessem, que eles morreriam. E agora a serpente diz o quê? É certo que não morrereis, porque Deus sabe em que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e o comeu, e deu também a quem? Ao seu marido, e ele comeu. Eva estava sozinha no jardim, a serpente aproveitou a oportunidade, enganou a mulher, ela levou para o homem comeu com medo de perder Eva, o pecado alcançou o coração dos dois e a partir desse momento eles tiveram que assumir todas as consequências que o pecado acarretou. Quem tem uma pergunta, pode pegar aqui, Alessandra. Ingrid. Pastor, o senhor acabou de falar que Deus, ele quis testar Adão e Eva no começo. Então ele plantou uma árvore no meio do jardim e disse que se eles comessem do fruto, eles morreriam. Então provavelmente ele já instigou uma dúvida na cabeça de Adão e Eva. Mas como eles eram perfeitos, eles talvez pudessem ter pensado: se Deus é perfeito, né, não vamos discutir, vamos obedecer. Mas qual seria a dúvida que ele instigou aí? Mas se Deus é Deus, porque Deus ele já ia saber que Adão e Eva iria comer e iria pecar. E por que ele permitiu? Sabendo ele que eles iam pecar. É mais uma vez questão do livre-arbítrio? A sua pergunta é interessante, porque muitas pessoas não compreendem esse tema. Deus sabia que Adão e Eva iriam pecar? Sim ou não? Sim ou não? Eu creio que sabia, porque se ele Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas, então ele sabia que Adão e Eva iriam comer. Aí está a pergunta-chave, Marcelo. Se Deus sabia que Adão e Eva iriam comer, por que ele permitiu? Quando o Apocalipse diz que Cristo foi morto antes da fundação do mundo, o que o Apocalipse quer dizer? De que antes de Adão e Eva ser criado, Deus já sabia que o homem ao ser criado iria pecar, mas ele já tinha um plano estabelecido.
para resgatar esse homem em pecado. E o plano seria enviar seu filho. É por isso que, ainda que a morte histórica de Cristo tenha sido no ano 31 da chamada era cristã, diz o Apocalipse que o Cordeiro de Deus foi imolado desde a fundação do mundo, porque Deus anteviu. Agora existe um axioma em teologia que ensina o seguinte: a presciência divina não é causativa. O fato de Deus saber o futuro não quer dizer que Ele causa o futuro. Deus descreve o futuro porque Ele já sabe dele, mas o futuro não é assim porque Deus o descreveu. Então Deus sabia que Adão e Eva iriam pecar, mas Deus não os criou para pecar. Deus os criou com livre-arbítrio, com a possibilidade de pecar. E não é assim conosco hoje? Uma pergunta para vocês e para você que nos acompanha em casa: Deus sabe se você vai se salvar ou não? Sabe ou não? Sabe. Deus sabe quantos de nós vão se salvar e quantos não se salvarão. Agora, o fato de Deus saber se você vai se salvar ou não, não interfere na sua decisão, porque você tem um livre-arbítrio. Então Deus sabe já por causa da sua escolha. Se a nossa escolha for diferente, Ele saberá diferente. Alessandra, você tinha uma pergunta. Eu queria aproveitar o comentário que a Lília fez, porque em relação ao pecado, se eles se arrependessem, eles estariam isentos da consequência ou não? Adão e Eva? Adão e Eva. Ok, muito boa pergunta. Se Adão e Eva se arrependessem, eles estariam isentos da consequência? Algumas consequências que o pecado acarreta são inevitáveis. No caso de Adão e Eva, foi inevitável a maldição sobre a terra. Antes, a terra era perfeita. A partir do pecado, eles tiveram que lavrar a terra para colher dela o seu fruto. Antes, eles não tinham medo, nem dor e nem morte. Após o pecado, o medo se instalou, a dor e a morte. Então, essas eram consequências que não poderiam ser evitadas, mas não seriam de consequência eterna. Deus, com o tempo, reverteria o quadro. Temporariamente, eles experimentariam essas consequências, mas Deus tinha um plano para voltar atrás em todo esse processo e para restabelecer a ordem original da criação. E esse plano incluía uma morte substitutiva. Quem tem a pergunta? Gildo. Então, podemos inferir, a partir deste momento, com a fala da amiga, que lá no expulsamento do Satanás, o Senhor, que é o Deus de providência, já havia providenciado o resgate para o homem. Não a planta, não a fruta, mas a Jesus Cristo, que é muito antes de tudo isso acontecer. Exatamente. Um plano já havia sido elaborado. E esse plano levaria a termo os propósitos divinos em resolver o problema do pecado. Um detalhe a mais. Deus expulsou Adão e Eva do jardim, certo? Porque eles não poderiam ficar no jardim e comer da árvore da vida que lá estava. Porque se havia uma árvore proibida, chamada árvore da ciência do bem e do mal, havia uma outra árvore chamada árvore da vida. E quem comia do fruto da árvore da vida tinha a vida eterna, perpetuava a eternidade. Por causa disso, Deus expulsou Adão e Eva, e diz o Gênesis que Ele colocou um anjo com uma espada desembainhada para que o homem não entrasse no jardim novamente e comesse da árvore e fosse um eterno pecador. Mas Deus não deixou o homem sozinho lá fora. Deus resolveu o problema do pecado e o problema no coração do homem. Olha o que diz a palavra de Deus. Quando nos tornamos pecadores? É um texto de Davi, no Salmo 51, versículo 5. Salmo 51, verso 5. Na página 400 do Antigo Testamento. Página 400 do Antigo Testamento. Davi escreveu assim:
Salmo 51, 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu o quê? Minha mãe. Sabe o que isso significa? Desde o nosso nascimento, por mais bela que seja a criança, ela já nasce com o gene do pecado. O pecado de Adão e Eva acarretou em toda a descendência a natureza pecaminosa. A partir de Adão e Eva, todo ser humano nasce com tendência para o pecado. Sim, Lilian. Pastor, mas isso não significa que exista destino. Não. Porque a Bíblia não fala em destino. A Bíblia fala num tipo de predestinação. Deus predestinou todos para a salvação. Agora, essa predestinação pode ser negada. Eu posso resistir a ela. Alguns ensinam de que quem é predestinado para a morte e perdição, finalmente vai se perder. Quem é predestinado para a vida e vida eterna, vai se salvar. Isso não é verdade. A Bíblia ensina que todos nós fomos predestinados para a salvação. Deus assim o quis. E quem rejeitar essa predestinação, vai se perder. Sim. Porque assim como nós, nossos antepassados, Adão e Eva, desobedeceram e ficaram sujeitos à tentação, foram tentados, assim ainda hoje, da mesma forma. Nós estamos aqui o tempo todo em desobediência e estamos o tempo todo sujeitos à tentação. Sujeitos. Agora Deus tem um plano para reverter esse quadro do mal. E qual é o plano que Deus estabeleceu? Qual é a consequência final do pecado? Romanos 6, 23, o apóstolo Paulo declara qual é a consequência. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Ou seja, a consequência final do pecado é que todos deverão morrer. Mas o verso também diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? Ou seja, eu não preciso morrer. Aquele que aceitar as vestes da justiça de Cristo, um dia vai estar salvo em sua presença. Deus providenciou já um plano. E qual é o plano? A minha pecaminosidade ser substituída pela santidade de Jesus. Quando o Apocalipse descreve a visão dos salvos, é dito assim dos salvos: estes que estão salvos são aqueles que lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Cristo viveu 33 anos nessa terra e nunca pecou. A vida santa que ele levou não merecia a morte que ele teve. Se o salário do pecado é a morte, Jesus não precisava morrer, porque ele nunca pecou. Mas como ele morreu, Jesus tem uma vida de crédito. E essa vida que ele tem de crédito, ele oferece ao pecador. Então veja, ainda que o mal tenha surgido no céu e vindo para essa terra, e todos nós tenhamos nascido em pecado, e tenhamos a tendência para o pecado, se por um lado isso parece injusto, você conviver com a tendência para o pecado, por outro lado também seria injusto você ser salvo por causa da santidade que uma outra pessoa tem e não a sua. Cristo, quando nunca pecou, ele equilibrou o problema do pecado. Se de um lado eu não mereço ser salvo porque sou pecador, por outro lado eu mereço ser salvo por causa da justiça de Cristo. Se eu não escolhi a escolha de Adão e herdei a natureza pecaminosa, Cristo fez a escolha por mim e me dá a natureza espiritual. Então, a cruz do Calvário é o que equilibra o problema do pecado. E nós hoje podemos então não ter morte eterna, mas vida eterna. Mas só há uma condição
para qualquer ser humano ter vida eterna. E qual é essa condição? Receber o quê? As vestes puras da justiça de Cristo. O que significa receber as vestes puras da justiça de Cristo? Significa reconhecer de que eu sou um pecador e que mereço a morte. Mas Cristo é o meu Salvador. Nunca pecou e morreu sem merecer. E a morte que Ele teve na cruz do Calvário é a mim creditada. E quando eu aceito a Ele como meu Salvador pessoal, Ele me veste com as puras vestes de sua justiça. E eu sou considerado por Deus santo, como se nunca dantes houvesse pecado. Por isso, para todos nós, esta é a maravilha do Evangelho. Eu, a despeito de ser um pecador, eu posso ser salvo e ter vida eterna, com base em uma única condição: aquilo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Mais que isso, Jesus não está mais na cruz. A Bíblia declara que Ele saiu da cruz e foi para o santuário. E Jesus hoje está no santuário celestial, intercedendo por mim e por você. Porque é no santuário que o pecado surgiu. E é no santuário que o pecado tem que ser resolvido. E hoje Jesus está no santuário celestial, resolvendo o problema do pecado. Você não quer dizer para Ele agora? Louvado seja Deus por tão maravilhoso amor, por estar nesse exato momento no santuário celestial, intercedendo por mim, pecador? Não quer você agradecer a Deus por esse maravilhoso ato, por essa obra extraordinária de Jesus, em interceder por seus pecados, em considerar você a possibilidade da vida eterna e desaparecer com todo o sofrimento e mal? Se você deseja, eu quero convidá-lo a orar comigo nesse momento. Bondoso Deus e Pai, obrigado porque a despeito do mal ter alcançado o nosso planeta, a vida e vida eterna em Cristo Jesus. Que nós possamos entender de que o mal está sendo resolvido. E em breve, quando Cristo voltar a essa terra, Ele virá para restaurar a ordem, a harmonia inicial dos dias da criação. Que o nosso coração seja aberto nesta hora e que Cristo possa ser entronizado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por sua companhia conosco nesta quarta semana de estudo da Bíblia. Na próxima semana estaremos juntos para mais um extraordinário tema da Palavra de Deus. E você é nosso convidado. Até lá, se assim Deus o permitir. Meu Salvador, infinito em poder, és Criador de tudo que eu posso ver, por sua misericórdia eu posso prosseguir, sustentado por sua mão, por onde sua mão guiar, eu vou, sem medo e sem me preocupar, eu não vivo sem a tua proteção. Salva-me, Senhor, se me afasto eu perco o rumo e vou ao chão. Segura minha mão. Eu vejo gente indo e vindo em vão, são corações
precisam ver tua glória e entender que o mundo não traz um bom motivo para viver. Por onde sua mão guiar, eu vou, sem medo e sem me preocupar, eu não vivo sem a tua proteção. Salva-me, Senhor, se me afasto eu perco o rumo e vou ao chão. Segura minha mão, a minha mão, Senhor, ó meu Senhor, sem medo e sem me preocupar, eu não vivo sem a tua proteção. Salva-me, Senhor, se me afasto eu perco o rumo e eu vou ao chão. Segura minha mão, segura minha mão, Senhor. Segura minha mão. Todos os estudos, seja esse do mal ou demais, eu acho que eles são muito bem elaborados, muito bem, o pastor explica muito bem. Só que eu tenho minhas dúvidas, porque até não sei se eu devo comentar, mas se a origem do mal, não será que alguém não podia ter proibido, Deus ter evitado isso aí, sabe? É um negócio problemático na minha cabeça. Mas eu achei interessante. São coisas que eu nunca tinha visto falar. Estou discutindo, ouvindo aí, né? Muito interessante. Mas me resta muita dúvida ainda. E eu preciso de vocês para tirar essa dúvida minha. Ver se eu consigo sair. Preciso de muita ajuda. Pastor, oração, para ver se eu consigo sair daqui pelo menos com Jesus no coração. Estou tentando. Aliás, eu estou aqui por isso. Eu viajei tão longe, a minha procura é essa. Mas com toda honestidade, não estou conseguindo. O que está me atrapalhando eu não sei. E eu conto com vocês. O estudo sobre a origem do mal também é um estudo polêmico e que algumas pessoas acreditam e até ensinam que este mal nasceu na terra. E não nasceu na terra, nasce no céu com a expulsão do demônio. E para mim não foi novo, mas foi complementar. Para outras pessoas será uma descoberta. Quando o diabo, a soberba entra no coração dele, né, que ele quer ser maior do que Deus, e quando Deus tira ele do céu e vem colocar para a terra, eu pensei, por que é que Deus não poderia ter, né, destruído ele ali? O estudo da origem do mal, eu andei lendo alguma coisa, porque eu recebi um CD de vocês, eu tenho até lá, estou vendo, aos poucos, estou lendo os livros que eu ganhei do meu filho, né? E a gente já conhece um pouquinho sobre o mal, inclusive sobre a passagem de que Lucifer foi expulso, alguma coisa que eu estou aprendendo e aqui fiquei sabendo mais detalhado e estou feliz com isso porque tenho um conhecimento melhor sobre isso daí. Apesar de existir a iniquidade, do pecado original, Deus tem sempre um plano de salvação para a gente. Ele faz com que a gente, de certa maneira, tenha assim, um certo receio, né? Sobre tantas coisas que estão acontecendo, assim, né? A gente tenta ficar nos caminhos da obediência de Deus, né?
e da perfeição, mas parece que isso nos tira, assim, nos leva às vezes para outras. A gente perde um pouco a concentração às vezes, né? A minha tristeza é saber que o mesmo motivo que levou o homem a pecar no começo, lá no Gênesis, é a mesma hoje. A desobediência e a tentação. Então, eu espero que breve a gente possa se livrar desses dois males. A desobediência a Deus e as interferências e suscetibilidades à tentação do inimigo. Esse mal eu fiquei meio assim, falei, caramba, por que existe o mal, né? Se Deus é tão perfeito, por que Ele faz isso com a gente? Mas acredito que Ele fez isso para a gente saber nos controlar e para que linha a gente ir. Porque se Ele sabe o nosso destino, sabe o nosso fim, nosso traçado pela passagem do mundo, Ele deve saber se vai passar por uma dificuldade, se não vai ser o bambambam, se não vai ser o bom, porque Ele vai te dizer, você vai ter uma recaída, você vai ter que me abraçar, você vai ter que ter a tua família, vai ter teus amigos. Então com eles você vai conseguir chegar no nosso caminho. Então esse mal, eu acredito que Ele fez com consciência a gente saber da onde que a gente vai ter às vezes caída e a gente vai buscar Ele. Então como pai, Ele vai deixar o filho ir e vai querer voltar, saber que a casa está sempre aberta para ele. Esse tema ele foi interessante para mostrar o quão grande é o amor de Jesus, não é? Que Deus, apesar de ter feito inúmeras tentativas com o homem muitas vezes ter decepcionado, Ele não desiste. Ele não desiste. E é uma briga constante. Ele comprou essa briga, né? Ele comprou a briga nossa. Porque a briga nossa era com o mal, era entre o demônio, era com a gente, né? O tempo inteiro. Mas Deus comprou essa briga. Ele se botou uma armadura na frente para nos proteger. Infelizmente, as pessoas que não têm essa visão, que acham que tudo que está acontecendo aí fora é normal, que o mundo é assim mesmo, mas não é. Né? Basta a gente parar, pensar e tentar entender um pouquinho mais a fundo o que realmente está acontecendo e ver que o bem e o mal existem sim, mas é muito melhor a gente estar do lado do bem. No próximo programa, vocês poderão ignorar tudo o que nós dissemos aqui até agora. Poderão continuar vidas independentes de Deus e de Cristo, ignorar o plano da salvação. Mas se assim o fizermos, o certo é que um dia enfrentaremos a segunda morte ou morte eterna. Eu posso tomar uma outra escolha. Eu posso abrir meu coração à influência do Espírito Santo. Eu posso aceitar o que a Bíblia está ensinando e aceitar a Cristo como meu Salvador pessoal.